Nosso trabalho aborda o impacto do home office no setor administrativo no período pós-pandemia. A Covid-19 provocou mudanças profundas na forma como as organizações operam. Com as medidas de distanciamento social adotadas em todo o mundo, muitas empresas precisaram reorganizar rapidamente suas atividades para manter suas operações funcionando. Neste contexto, o home office deixou de ser uma prática complementar e passou a ocupar um papel central na rotina de milhares de trabalhadores. Embora o teletrabalho já existisse antes da pandemia, esse período acelerou sua expansão e transformou definitivamente as relações de trabalho. Após o fim da crise sanitária, muitas empresas passaram a adotar modelos híbridos ou até mesmo manter o trabalho remoto de forma permanente, demonstrando que essa modalidade se consolidou como uma tendência organizacional. A literatura mostra que o home office oferece benefícios importantes, como maior flexibilidade, redução dos custos operacionais, eliminação do tempo de deslocamento e potencial aumento de produtividade. Por outro lado, também apresenta desafios significativos, como dificuldade de comunicação, isolamento social, aumento da jornada de trabalho e a dificuldade de separar a vida profissional da vida pessoal. Diante deste cenário, identificamos a necessidade de compreender melhor como essas mudanças impactaram especificamente o setor administrativo. Assim, nosso estudo busca analisar os efeitos do home office sobre a produtividade, a relação de trabalho e a qualidade de vida dos colaboradores no contexto pós-pandemia. O tema é extremamente relevante no cenário atual, principalmente pelo crescimento do home office após a pandemia do Covid-19. Segundo os dados apresentados, cerca de 7,9% dos trabalhadores passaram a atuar em regime remoto, o que mostra que o home office deixou de ser algo emergencial e passou a integrar a realidade de muitas organizações. No setor administrativo, essa mudança transformou a forma de como as empresas se organizam, se comunicam e gerenciam suas equipes. Atividades que antes dependiam totalmente da presença física passaram a ser realizadas de forma digital, exigindo uma adaptação rápida, tanto das empresas quanto dos colaboradores. Esse novo modelo trouxe benefícios importantes, como uma maior flexibilidade de horários, redução do tempo de deslocamento e melhoria na qualidade de vida. Por outro lado, também surgiram desafios relevantes, como dificuldades de comunicação, sensação de isolamento e problemas de ergonomia e de separação da vida profissional e pessoal. Por isso, analisar os impactos do home office na produtividade, na gestão organizacional e na qualidade de vida dos colaboradores se torna essencial. Mais do que uma mudança temporária, o teletrabalho representa uma transformação estrutural na relação de trabalho e no futuro das organizações. Para fundamentar o nosso trabalho, é necessário que a gente entenda as transformações dos setores que são impactados diretamente com as transformações sociais. Estudos anteriores, conduzidos por pensadores como Karl Marx, Max Weber, via a sociedade como uma modernidade sólida, onde as estruturas elas são estáveis e as instituições elas são consolidadas. Porém, com o aumento tecnológico, a gente tem um estudo, conduzido pelo Bauman, que diz que, na verdade, atualmente a gente tem uma sociedade de modernidade líquida, onde as estruturas elas são mais instáveis e tem uma ausência de referência fixa. Tendo em vista isso, a telejornada era inevitável o crescimento que ela poderia ter ali nos setores, principalmente nos setores administrativos. Muito antes da pandemia, já tínhamos estudos sendo conduzidos em outros países para entender como que funcionaria essa telejornada e quais seriam os impactos reais dela. Um estudo conduzido pelo inglês Bloom em 2015 numa empresa chinesa de turismo avaliou 249 funcionários que ficaram em jornadas de home office, em telejornadas, durante 9 meses. Essa avaliação ela foi muito positiva em relação à produtividade, que houve um aumento ali de 13% a mais do que aqueles que estavam presencialmente, como também uma redução dos custos da empresa. Porém, também foi avaliado impactos negativos, como, por exemplo, essa questão do isolamento social e também dessa menor visibilidade diante daqueles que estavam presencialmente, impactando diretamente em possível encarreiramento e novas oportunidades de trabalho. Além desse estudo de Bloom, Grant também já dizia que o teletrabalho pode ampliar a jornada, além de trazer sobrecarga e também impactar diretamente no bem-estar do trabalhador.
No Brasil, a telejornada ela se intensifica ali naquele período de pandemia e pós-pandemia. Porém, em outros países já haviam estudos sendo conduzidos, pois a telejornada já era mais ampliada, como é no caso da Europa. Em 2017, é verificado que 17% dos trabalhadores formais já fazem a sua jornada como uma jornada de telejornada, sendo totalmente home office, como também no modelo híbrido. Já no Brasil, a telejornada começa a ser discutida ali em 2017, quando há a inclusão de alguns trechos na reforma trabalhista. Com isso, se existe novas aberturas de estudos antes da pandemia, como é o caso do estudo conduzido por Silva, lá em 2019, que visa a abordagem relacionada à produtividade, qualidade de vida e bem-estar do trabalhador. Porém, até os dias atuais ainda há uma escassez nesses estudos para entender exatamente qual que é o impacto do home office. Em 2020, acontece um estudo conduzido pela Serpro, nas suas próprias dependências, com os seus próprios funcionários, onde essa análise é um pouco mais ampliada, pois além de analisar o ponto de vista do trabalhador, também analisa o ponto de vista da gestão e traz algumas informações muito importantes. E uma dessas informações é justamente as dificuldades que a gestão consegue ver diante da telejornada. E um desses pontos é a falta de estrutura da empresa. Então, é possível a gente verificar que a telejornada ela foi instaurada muito rápido e com isso as empresas elas não conseguiram se estruturar. E mesmo depois, 3 anos pós-pandemia, desde 2023, as empresas elas ainda lutam para conseguir se organizar estruturalmente para receber essa telejornada. Diante de todos esses estudos, finalizamos com Vitor Sato, que pondera que o home office ele é muito bom para qualidade de vida, para reduzir a jornada do trabalhador e aumentar a sua produtividade. Porém, ele também impacta diretamente na questão da manutenção cultural organizacional e também dos engajamentos da equipe. E frisa a necessidade de uma boa estrutura organizacional, que a empresa consiga entregar isso para os seus trabalhadores, além de que preparação dos gestores para conseguir diminuir o impacto das telejornadas na visibilidade do trabalhador e também nessa parte do suporte. Como já dizia Harrison lá em 2007, práticas bem estruturadas pela organização possuem impacto na produtividade do trabalhador. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar os impactos da adoção do home office no setor administrativo no período da pós-pandemia. Porque nos últimos anos, muitas empresas precisaram se adaptar em suas formas de trabalho e esse modelo remoto passou a fazer parte da rotina de diversos profissionais. E diante desse cenário, a nossa pesquisa buscou entender como essa mudança afetou o ambiente de trabalho e quais as consequências ela pode trazer, tanto para as organizações quanto para os colaboradores também. E para alcançar esse objetivo, a gente definiu alguns objetivos específicos. O primeiro deles é identificar as principais vantagens e também as limitações da continuidade de trabalho remoto no setor administrativo, levando em conta a visão das empresas e dos trabalhadores. A ideia é entender quais aspectos são vistos como benefícios e quais podem representar desafios, para o dia a dia das organizações. E outro objetivo é avaliar os impactos do home office na produtividade organizacional. E nesse sentido, buscamos analisar de que forma o trabalho remoto influencia a execução das atividades e o cumprimento de demanda e a organização das equipes dentro das empresas. E, além disso, a pesquisa também procurou avaliar os possíveis impactos dessa modalidade remota na qualidade de vida dos trabalhadores. Para isso, a gente considerou fatores relacionados à rotina de trabalho, ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e as mudanças que surgiram com a realização das atividades fora do ambiente tradicional da empresa. E, por fim, o estudo buscou analisar os reflexos do home office nos processos
da gestão administrativa, observando como as organizações têm se adaptado a esse modelo e quais as estratégias podem ser usadas para acompanhar as equipes de maneira eficaz e eficiente. E dessa forma, a nossa pesquisa pretende ampliar o seu entendimento sobre os efeitos do trabalho remoto no setor administrativo e também contribuir para as discussões sobre a continuidade e a evolução desse modelo para os próximos anos. Para compreender as transformações do home office no setor administrativo, a escolha da metodologia foi fundamental. Não buscamos apenas descrever um cenário, mas sim investigar as causas e as consequências dessa transição. E por isso definimos que o estudo vai ser como uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, unindo o rigor técnico da pesquisa bibliográfica com a pesquisa de campo. Um diferencial do nosso método foi uma segmentação em 3 marcos temporais distintos. Analisamos o cenário pré-pandêmico, o cenário pandêmico e o cenário pós-pandêmico. Essa análise comparativa, extraída de artigos científicos e publicações acadêmicas, permitiu identificar se mudanças na gestão organizacional também foram permanentes ou apenas reações temporárias à crise do Covid. Quanto à abordagem, nós optamos por um método misto. A parte quantitativa ela foi essencial para termos uma base estatística sobre a adesão no modelo remoto, enquanto o método qualitativo nos permitiu mergulhar nos relatos em si. Afinal, o impacto no setor administrativo não é apenas sobre produtividade, sobre métrica, mas sobre uma cultura corporativa e o bem-estar dos indivíduos. Os dados que só a sensibilidade do método qualitativo conseguem captar com precisão. Sobre a nossa pesquisa de campo, nós trabalhamos com uma amostra de 100 participantes, sendo 20 representantes de empresas, trazendo uma visão mais estratégica, e 80 colaboradores administrativos, trazendo a visão operacional. Utilizamos a amostragem não probabilística por conveniência, devido à necessidade de acessar profissionais que tivessem vivenciado diretamente essa transição. Embora essa escolha apresente algumas limitações para a generalização universal, ela se mostrou uma ferramenta muito adequada para atingir os objetivos desse estudo. Com essa estrutura, nós conseguimos um retrato fiel e aprofundado do novo ambiente corporativo. Na etapa de coleta de dados, buscamos reunir informações tanto na literatura quanto na prática. Primeiro, utilizamos as pesquisas teóricas com artigos científicos, livros e dissertações sobre o assunto de home office. Essas pesquisas nos ajudaram a entender o que foi o home office durante, pré e pós a pandemia. A segunda forma de pesquisa foram os nossos questionários na plataforma Forms, voltada para colaboradores e os gestores. Para os colaboradores, o nosso questionário estava voltado para entender os benefícios que o home office trouxe e as mudanças em si. Já para os gestores, quais eram os desafios para conseguir se adaptar a essa nova mudança no mercado? Nosso trabalho analisa os impactos do teletrabalho no cenário pós-pandemia, considerando a visão dos trabalhadores e das organizações. A pandemia da Covid-19 acelerou a adoção do home office, consolidando um modelo que já era tendência no mercado. Entre os principais benefícios identificados estão a flexibilidade, a redução do tempo de deslocamento e a melhoria da qualidade de vida. Porém, também surgiram vários desafios relacionados à adaptação, infraestrutura e saúde mental. A pesquisa foi realizada por meio de 2 formulários eletrônicos. O primeiro foi direcionado aos trabalhadores em home office ou modelo híbrido, totalizando 80 respostas. O segundo foi aplicado a gestores e empresas com 20 respostas. Nos resultados, observamos uma forte preferência pelos modelos de flexibilidade de trabalho, principalmente pelo home office integral, como apresentado no gráfico. Em relação à qualidade de vida, os participantes destacaram melhorias significativas, especialmente na flexibilidade de horário, no equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional e no maior tempo dedicado à família. Já no âmbito organizacional,
as empresas identificaram estabilidade operacional, manutenção da produtividade e redução de custos. Além disso, o modelo híbrido consolidou-se como uma das principais tendências no pós-pandemia. Concluímos que o teletrabalho trouxe impactos positivos tanto para os trabalhadores quanto para organizações. No entanto, sua efetividade depende de investimento em gestão, infraestrutura e promoção da saúde mental, garantindo o equilíbrio entre a produtividade e a qualidade de vida. Podemos concluir que o home office se consolidou como uma das principais mudanças no período pós-pandemia. Essa modalidade trouxe impactos positivos importantes, como o aumento da produtividade, maior flexibilidade da rotina e a melhora da qualidade de vida de muitos trabalhadores. Por outro lado, apesar dos benefícios indicados, o trabalho remoto também apresentou alguns desafios. Entre eles, podemos destacar a comunicação entre as equipes, questões como ergonomia, saúde mental e a gestão do ambiente de trabalho virtual. Gostaria de finalizar com uma frase que é muito importante no setor administrativo. Coisas incríveis no mundo dos negócios não são feitas apenas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Obrigada a todos!